Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. 2018, 2021 e 2022 são anos que ficarão para sempre na história do futsal português. Um título mundial, 2 títulos europeus e toda uma nova geração a mostrar que provavelmente o melhor ainda está para vir. Como se traduz esse sucesso na sustentabilidade económica desta modalidade? Esse é um dos temas que vamos debater nesta segunda parte, com a presença de Pedro Dias, diretor da Federação Portuguesa de Futebol para o futsal. Pedro Dias, muito obrigado por estar connosco neste jogo económico e muitos parabéns por mais um título, neste caso o título europeu, que se junta ao título europeu de 2018 e ao título mundial de 2021. Pergunto-lhe, de facto, nós sempre que falamos, e eu tive a oportunidade de falar com o Pedro, logo após o título mundial do ano passado, o Pedro faz muitas vezes questão de vincar todo aquele que foi o plano estratégico que foi traçado a quando a chegada de Fernando Gomes à Federação, em 2011, relativamente àquilo que seria o futsal dali a 10 anos. Foi criado um plano estratégico, foram envolvidos todos os agentes do jogo e agora o que temos está à vista de todos. Gostaria, Pedro, que nos contasse um bocadinho de como é que tem sido esse desenvolvimento do futsal em Portugal. Muito obrigado pelo convite, é com prazer que estou aqui hoje convosco. Tem sido um percurso muito interessante, acho que o facto de nós termos um rumo traçado, construído de uma forma partilhada com os diversos stakeholders, com os principais agentes que têm responsabilidade na modalidade, acho que é um pouco a chave, no meu ponto de vista, é uma das chaves deste sucesso. Ou seja, todos os implicados, participaram na sua construção, estão alinhados, e naturalmente que ao longo destes 10 anos, sensivelmente 10 anos, houve necessidade de fazer aqui, de monitorizar e fazer aqui alguns ajustamentos no percurso. Mas acima de tudo aquilo que é mais importante é olhar para aquilo que foram os pilares que foram identificados como estratégicos para tornarmos a modalidade coletiva mais praticada no nosso país, porque foi esse o compromisso do presidente Fernando Gomes quando tomou posse em 17 de dezembro de 2011. Esse compromisso depois foi reforçado com um novo documento estratégico quando se apresentou a renovar, o mandato em 2016 e depois também em 2020 para o terceiro e último mandato. Ou seja, o plano foi escrito, foi desenhado e naturalmente que há aqui um conjunto de aspectos que acho que é muito importante nós destacarmos nesta fase, porque para nos ajudar a perceber um pouco aquilo que foram as opções estratégicas, algumas delas com naturalmente um esforço muito significativo por parte dos clubes, das associações de futebol e um forte investimento também por parte da Federação para conseguir alavancar isto. Ou seja, um dos aspectos centrais foi, que estava identificado naturalmente, com a necessidade de qualificar todo o processo e, nomeadamente, os agentes que têm uma intervenção direta naquilo que é a formação de base dos nossos jogadores. Ou seja, identificamos aquilo que são as etapas iniciais de formação e desenvolvimento dos praticantes, aquilo que são os fundamentos do jogo, e era muito importante que os nossos treinadores tivessem completamente alinhados com esses princípios. Ou seja, numa década naturalmente que é possível olhar para esse percurso e verificar que os nossos jovens tiveram acesso a uma formação mais qualificada, conhecem melhor o jogo e estão melhor preparados quando chegam à fase final da sua carreira, da sua etapa de formação desportiva e ingressam nos séniores, por assim dizer. Dizer-lhe também que esse é um aspecto, qualificação dos treinadores, qualificação das etapas iniciais de formação. Outro aspecto muito importante teve a ver com
a necessidade de intervir de uma forma bastante assertiva naquilo que são as competições desportivas, ou seja, tornar as competições, ajustá-las e adequá-las àquilo que são os princípios fundamentais para que o praticante se possa desenvolver, crescer, ou seja, as competições têm que ser equilibradas, competitivas. Foi isso que tentamos e ainda não terminamos, ou seja, ainda não consolidamos aquilo que são as alterações dos quadros competitivos, mas estamos numa fase já de consolidação, nomeadamente nos escalões de formação, ou seja, nos escalões séniores fizemos-lo, nos escalões de formação também, ou seja, foram criados aqui espaços competitivos que permitem aos jovens crescer e desenvolver, potenciar o seu talento, tudo isto alinhado com um programa também nacional que tem a participação da célula base dos clubes, das associações de futebol e da federação, que é o programa de observação, detecção e seleção de talentos, que é anual. Todos os anos temos em observação centenas de jovens em diferentes escalões etários que têm um período de preparação a nível regional e depois têm um período de competição, de atividade já no âmbito nacional, com as 22 seleções regionais ou distritais, que estão em observação com a equipa técnica nacional, tudo articulado, cerca de 60 treinadores a trabalhar todos com o mesmo objetivo, que é, em cada geração, todos os anos, conseguirmos identificar potenciais jogadores com grande potencial para poderem fazer um percurso de alto rendimento. Pronto. Posto isto... São de facto esses os princípios e depois junta-se a esses o tal caderno de encargos que as equipas sabem que têm de cumprir para estar ao mais alto nível na principal divisão do futsal nacional. Adiciono a esse aspecto também uma decisão estratégica da Federação Portuguesa de Futebol que foi tomada em 2015, que foi a criação de um programa de certificação de entidades formadoras que se aplica ao futebol e ao futsal da mesma forma e que, no caso particular do futsal, ou seja, é um processo que visa essencialmente ajudar os clubes a qualificar o seu processo de formação desportiva, ou seja, que se aplica apenas aos escalões de formação, as equipas séniores estão fora deste processo de certificação, apenas se aplica aos escalões dos sub-19 até aos sub-7, ou seja, o clube tem um processo onde dentro desse processo existe um conjunto de critérios que naturalmente nos ajudam a qualificar e a ajudar o clube a qualificar aquilo que é a sua oferta desportiva e a sua intervenção naquilo que é um serviço que presta à comunidade de ensinar as crianças e proporcionar espaços de competição no âmbito do futsal. Vamos só então alargar um bocadinho o debate e conversar com os nossos comentadores. João Marcelino, um sucesso que, enfim, já leva alguns anos de preparação e que se traduz agora em títulos. De facto, temos aqui o futsal português ao mais alto nível, ao nível competitivo europeu e mundial. Sim, deixam também dar os parabéns ao Pedro Dias por mais este triunfo, porque ele é também um dos responsáveis disso, e dizer, chamar a atenção para uma coisa que já foi dita esta semana, mas que nunca é demais chamar a atenção, que é para o facto de Jorge Braz, o selecionador nacional, ser selecionador desde 2011 e até 2018 não ter ganho qualquer título, porque Portugal esteve presente, ou seja, a convicção do processo foi base, digamos, neste triunfo, com certeza, como também foram os triunfos, por exemplo, do Benfica na Liga dos Campeões e do Sporting também, bicampeão europeu de futsal. Houve aqui muitos fatores a concorrer, mas obviamente que o ponto central é a aposta da Federação no futsal, como aliás também no futebol feminino, e esta aposta também é muito importante da certificação das entidades formadoras. Portanto, toda a construção do edifício que depois se pode expressar, obviamente, ao mais alto nível. E também dar os parabéns à Federação Portuguesa de Futebol e ao Pedro Dias pelo facto de uma modalidade em que a captação de jogadores estrangeiros ser uma coisa comum em muitas seleções do mundo, por exemplo, a Rússia, que ainda agora jogou Rússia, por exemplo, é um exemplo. Não é? É um exemplo. Mas Portugal conseguiu resistir a essa tentação e chega ao topo da Europa e do mundo desenvolvendo jogadores portugueses. E isto, enfim, é evidente que poderá sempre haver, com certeza, momentos de exceção, mas é também algo que deve ser relevado. Portanto, trabalho de fundo,
convicção, aposta em pessoas competentes. Obviamente, o enquadramento dos talentos, e como nós vimos neste último Campeonato da Europa, a equipa já não tem Ricardinho, continuou a não ter Cardinal, e mesmo assim consegue revelar, enfim, jovens como o Zico, e continuar a ter homens como Pani Varela, e portanto ter um conjunto de jogadores que efetivamente podem estar em condições de dar esta alegria digamos, a quem gosta do desporto em Portugal e sobretudo de futsal, que é uma modalidade crescente no mundo. E em Portugal, por exemplo, é a primeira modalidade de pavilhão, coisa que não era há 10 anos, e portanto tem havido aqui um desenvolvimento consolidado, tem trazido os seus frutos, e quando as coisas estão bem, há que reconhecer que estão bem, não estão bem só apenas bem, estão mesmo muito bem, e esperar que continuemos nesse caminho, sabendo que, como dizia há poucos dias o Jorge Braz, o selecionador nacional, pois Portugal não vai ganhar sempre, e ninguém ganha sempre. E, portanto, há que nessas alturas também perceber que muitas vezes a excelência do trabalho nem sempre resultará em títulos, porque os outros também trabalham bem em todo o mundo, e, portanto, ter a noção disso e estarmos felizes, mas pensar que agora o ciclo será sempre cada vez mais difícil, porque é muito difícil chegar lá acima, mas depois é muito difícil, ainda mais difícil, manter-se sempre lá em cima. Nunca ninguém consegue, a não ser por períodos reduzidos de tempo, e portanto vivamos com alguma alegria essa felicidade neste momento, nesta modalidade. Jorge, o João Marcelino falava aqui de um aspecto muito interessante, que é o facto de muitas das seleções que estão presentes no mais alto patamar do futebol, do futsal europeu e mundial, terem aqui uma tentação de naturalizar os jogadores, muitas vezes à pressa, para desvirtuar aquilo que é a efetiva qualidade dos seus jogadores, não é? E haver ali uma demonstração um bocadinho falsa daquilo que é exatamente o futsal naquele país. Até nesse aspecto, Portugal consegue ter os jogadores, maioritariamente até todos jogam em Portugal, e portanto são um bom reflexo daquilo que é a qualidade da Liga Portuguesa. Portanto, até nesse aspecto nós conseguimos ter essa genuinidade, digamos. Antes de mais, dar os parabéns, obviamente, ao Pedro Dias e a todo o staff, a toda a gente que trabalha ligado ao futsal na Federação Portuguesa de Futebol. E o que tu dizes, e o João também aflorou esse tema, é verdade. Eu recordo-me, por exemplo, uma seleção russa que não era de todo idêntica a esta, ter sensivelmente 8, 9 jogadores descendentes, no fundo brasileiros, naturalizados para poder jogar na seleção russa. Recordo-me, por exemplo, e ainda hoje o Robinho, que joga no Benfica, foi naturalizado e é uma peça muito importante na seleção russa. Recordo-me no Cazaquistão 2 jogadores que também passaram pelo Sporting, o Tainan e o Léo, que foram também naturalizados. E acho que há muito mérito, por um lado, obviamente, da Federação Portuguesa de Futebol, por outro, dos próprios clubes. O Afonso, que tem vindo a ser aposta por parte do Benfica, e o Benfica tem mais jovens jogadores a serem lançados neste momento, o próprio Sporting, com os irmãos Passou, o Bernardo Passou e o Tomás Passou, que foi campeão do mundo e campeão da Europa, o Zico, que o João referia há pouco, mas depois há Pani, há muitos jogadores, e é interessante observarmos que, por exemplo, quer Benfica, quer Sporting, que são obviamente os principais emblemas do futsal nacional, embora o Braga neste momento tem um projeto também muito interessante que eu acho que vale a pena acompanharmos de perto, embora os resultados nesta Liga Placar não tenham vindo a correr da melhor forma, mas é um projeto também que tem feito uma aposta muito interessante. O Benfica e Sporting têm muitos jogadores, por exemplo, emprestados, que acabam o seu processo de formação e estão emprestados a outros clubes do principal escalão do futsal português. Isso faz necessariamente estes jovens, na minha opinião, continuarem o seu processo de evolutivo. E de resto o Pani fez formação no Benfica e mais tarde é que chega ao Sporting e hoje é o jogador que é. E portanto, cada jogador também faz o seu caminho, nem todos serão, com certeza, como o Zico e como o Passou, que chegam à equipa principal, estreiam-se e chegam à seleção muito rapidamente. Cada jogador vai ter o seu caminho, mas os clubes, obviamente, têm vindo a ter um papel muito importante. E de resto, acho que este ano vai ser um ano, tem tudo para ser um ano de ouro para o futsal nacional. Pela primeira vez, temos também 2 clubes na Final Four da UEFA Futsal Champions League. O Benfica já tinha ganho, o Sporting também já ganhou 2, e este ano estão os 2 principais clubes
na Final Four, além, obviamente, desta conquista do Euro. E depois destacar o que me parece importante é que a Liga Portuguesa, embora, e recordo-se o Bebé, por exemplo, que foi campeão do mundo e não é um jogador profissional, mas acho que a Liga Portuguesa tem feito um caminho no sentido da profissionalização e acho e esse crescimento, basta olharmos para o facto de, na minha opinião, claramente a Liga Portuguesa consegue hoje ombrear com a Liga Espanhola e com a Liga Russa em termos de competitividade e de gente no pavilhão e da qualidade de jogo. E ainda bem que falas da Liga, porque é de facto uma Liga que atrai cada vez mais telespectadores em todo o mundo e de facto os títulos europeus e o título mundial também têm ajudado nesse aspecto. Pedro Dias, o que ia perguntar era em termos daquilo que é o entorno económico daquilo que são estes títulos. Com a conquista de títulos europeus e também do título mundial e também esta visibilidade da seleção portuguesa, estando nós numa fase que é desafiadora para quem quer conquistar patrocínios, tendo em conta a pandemia, tendo em conta aquilo que são as restrições financeiras de uma série de clubes, mesmo aqueles com mais proeminência e que tinham algum músculo, podem estes títulos ter a capacidade de atrair mais patrocinadores, atrair mais dinheiro para a modalidade? Naturalmente que esperamos que sim, ou seja, vamos lá ver. Esse é um dos propósitos que a Federação, conjuntamente com os clubes que disputam a Liga Placar, o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, ou seja, temos ao longo dos anos feito aqui um conjunto de ajustes naquilo que é a estrutura do Campeonato Nacional, com o objetivo de tornar esta competição ou esta liga uma das mais atrativas no mundo. Ou seja, esse é o objetivo, claro, da Federação, porque sabemos e temos consciência de que se o conseguirmos fazer, e eu penso que temos condições para o fazer, vamos estar a potenciar claramente o jogador português e vamos dar continuidade àquilo que é o processo de qualidade que temos em termos da formação. Agora, naturalmente temos aqui um conjunto também de ajustes que são necessários para que essa competição possa ir de encontro àquilo que são, naturalmente, as ambições, quer dos clubes que serem competitivos internacionalmente, quer da Federação, para ter uma competição que seja muito interessante para potenciar o crescimento e o desenvolvimento do jogador português. Ou seja, dentro desse equilíbrio, penso que estará e é nesse caminho que estamos a percorrer. De referir, ou seja, duas notas aqui relativamente a este aspecto. Naturalmente que a pandemia é algo que nos, ou seja, que nos encontrou a todos um pouco desprevenidos no desporto, ou seja, a incidência foi muito forte, foi uma das áreas onde tivemos naturalmente que parar absolutamente a atividade, nomeadamente na formação. Nos séniores conseguimos ir mantendo nomeadamente os escalões mais elevados das competições nacionais, que é o caso das primeiras divisões, masculinas e femininas, mas dizer-vos que, por exemplo, esse facto também teve o reverso da medalha, ou seja, os clubes tiveram que fazer alguns ajustes nos seus orçamentos de forma significativa, o que permitiu, por exemplo, que os jogadores como o Tomás Passou e como o Ezequiel T e como o Neves tivessem a oportunidade de integrar os seus plantéis, crescer e desenvolver o seu potencial de uma forma mais célere. Ou seja, isto aconteceu e tem aspectos positivos, teve aspectos positivos e que valorizaram, ou seja, o trabalho de formação desenvolvido pelos clubes, nomeadamente neste caso do Sporting, que tinha jogadores no seu escalão sub-19 com qualidade para poderem ser chamados a integrar o plantel sénior. Ou seja, agora, naturalmente que a nossa Liga Placar, e tivemos a oportunidade de ver um conjunto significativo de jogadores internacionais, de seleções de topo,
que jogam no nosso campeonato, ou seja, ele é cada vez mais atrativo e apelativo para jogadores de alto nível que vêm ajudar a qualificar naturalmente a competição, a representarem clubes nacionais. Contudo, como sabem, nós temos aqui um conjunto de regras que foram articuladas com os clubes no sentido de termos aqui o equilíbrio entre aquilo que é a participação de jogadores não formados localmente e a participação de jogadores formados localmente. Porque esse é um aspecto muito importante e que nos tem ajudado, e esse é um aspecto decisivo que foi muito amplamente discutido com os clubes em 2012 e 2013 e que, no nosso ponto de vista, é um dos fatores críticos de sucesso que nos tem permitido que os nossos jovens de grande talento e qualidade possam encontrar espaço de afirmação nos clubes de primeira divisão do futsal nacional, porque não estão completamente tapados. Depois, em termos do tema do valor económico da competição, ou seja, naturalmente que a Liga Placar, ou seja, a pandemia criou aqui um período em que nós vamos ter que todos nos ajustar, naturalmente esperamos que isto esteja na sua fase final, mas aqui o que é importante destacar é os clubes desafiaram a Federação centralizando os direitos, ou seja, perceberam que a Federação poderia ser um agente relativamente a este aspecto, ou seja, fizeram um acordo de centralização dos direitos da Federação com o objetivo de a Federação conseguir encontrar no mercado melhores condições para que pudesse ajudar os clubes em termos daquilo que são os seus apoios, de irem individualmente fazer essa procura ao mercado em termos daquilo que são os direitos de transmissão televisiva. É isso que temos feito ao longo dos anos. Penso que temos aqui um acordo equilibrado para aquilo que o mercado neste momento oferece. A Federação tem conseguido disponibilizar um conjunto de meios aos clubes. Naturalmente que podemos melhorar, sim, mas para melhorar e para termos, ou seja, melhores condições, naturalmente que vamos ter que continuar este processo de qualificação da nossa competição, de termos cada vez mais, e é isso que tem acontecido ao longo das últimas épocas, com jogos mais equilibrados e competitivos, apelativos, jogadores de grande qualidade, de grandes espetáculos desportivos, e para atrair naturalmente mais parceiros comerciais e poder ajudar os clubes, que é esse o objetivo, ou seja, sermos a melhor liga de futsal do mundo, também tem naturalmente esse percurso que estamos a percorrer. Zé Carlos, permite-me só uma pergunta sim, rápida ao Pedro Dias. Estamos já no final desta segunda parte, mas diz, João, sim, por favor. É muito rápido. Nós temos uma liga que, obviamente, é muito importante a nível europeu, mas há quase 20 anos que só ganham dois clubes, o Benfica e o Sporting, com a primazia do Sporting. Pode-se pensar que é possível inverter esta tendência e criar um campeonato mais competitivo que possa vir a dar um outro campeão no futsal em Portugal? Sim, pode, com certeza. E eu penso que estamos muito próximo disso que possa acontecer, ou seja, avaliar por aquilo que está a acontecer nos últimos anos, nós tivemos, ou seja, durante o período destes 10 anos de presidência de Fernando Gomes, tivemos apenas duas vezes em que a final não deu Benfica Sporting. Já aconteceu? Não, Fundão e Sporting de Braga. Ou seja, na presidência do presidente do Fernando Gomes. Ou seja, isso pode acontecer, ou seja, em Espanha invariavelmente os campeões têm sido Inter Movistar e Barcelona, ou seja, e não deixa de ser a melhor liga do mundo. Agora, naturalmente que nós gostaríamos e isso está a acontecer, avaliando pelos resultados, provavelmente o Sporting e o Benfica esta época já perderam mais pontos e temos menos de metade da liga disputada do que em épocas anteriores, significa que as equipas os plantéis estão mais equilibrados, e naturalmente que assistimos também aqui a um conjunto de clubes que estão a fazer o seu percurso de formação, a estruturarem-se, a tornarem-se mais sustentáveis e penso que será possível dentro de algum tempo termos outros players a disputar não é, Pedro? Muito bem. A competição, exatamente. Pedro, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Já a seguir passamos então para as escolhas dos nossos comentadores.